Os manguezais são florestas que acontecem entre o continente e os rios e oceanos, né? Rios e mares. E essas florestas, além de abrigarem uma série de peixes, de crustáceos, de aves, né? Como a gente viu aqui caminhando, né? nesse trechinho de manguezal, elas também são áreas que acumulam, que estocam uma grande quantidade de carbono. Né? Então esse carbono é concentrado tanto aqui, né, nos troncos, nas folhas, como embaixo do solo. Né, nessa lama aqui, ela é lotada de carbono, ela tem muito carbono concentrado. Então elas são áreas que ajudam a gente a controlar o clima, de certa forma. Né? Então, quando elas são mantidas em pé, elas estocam carbono e quando elas são cortadas, elas emitem o carbono para a atmosfera, contribuindo, acelerando as mudanças climáticas atuais. Né? Então essas florestas podem ser consideradas tanto soluções, né, quando reflorestadas, quando mantidas em pé, para a crise climática que a gente vive, mas elas também podem ser vilões, né, se elas forem cortadas, né, ou degradadas. Esse é um dos motivos pelos quais a gente estuda elas. Essa é uma área de transição entre o manguezal, uma mata secundária de restinga, e aqui a gente já começa a observar umas plantas que são estritamente de mangue, né? Então essa daqui é o mangue branco, né? Que a gente chama cientificamente de Laguncularia racemosa, e logo mais ali, aquela mais alta, né? Tem uns 5 metros, 6 metros, é a vicênia, né? O mangue preto, vicênia shaueriana. Essas árvores, elas acontecem não só no Brasil, no mundo inteiro elas acontecem praticamente no litoral tropical dos mundos, né, subtropical, entre os dois subtrópicos, assim, né, de Capricórnio e Câncer. Então ela tem uma grande distribuição geográfica, né, e o que permite isso, que elas tenham essa distribuição tão grande, em parte, né, são esses propágulos aqui, né, essas sementes que no caso é do mangue vermelho, né, da Rhizophora mangue. Ela permite com que essas plantas consigam alcançar, né, chegar em distâncias muito longe, né, da planta-mãe de origem. E é esse um dos tópicos, né, o tópico principal do trabalho que a gente desenvolveu nesses últimos anos. Aqui é a frutinha, né, da vicênia, né, dessa espécie daqui. Esse aqui é o que a gente chama de propágulo, né? É uma fruta de uma semente só. E quando ela está madurinha, ela se destaca da planta. E quando ela cai no chão, ela perde essa membraninha por fora e já está uma semente que está praticamente germinada. Então ela tem bastante reserva nutritiva, né? Então ela é uma semente bem grande e não tão grande quanto a que a gente estudou de fato. Mas essa unidade aqui é a que consegue flutuar, boiar por vários e vários meses na água salgada. E é essa característica que faz com que essas plantas consigam se movimentar, né? Portanto, por distâncias tão longas assim. Essa estrutura, né, norte-sul das populações de Rhizophora aqui no país levou a uma hipótese nossa sobre as correntes oceânicas, né? De que eram as correntes oceânicas que estavam dividindo essas duas populações, interferindo no trânsito de propágulos, né? Entre o norte e o sul do país. E para testar essa hipótese, então, foi onde começou o meu trabalho de mestrado. A gente aplicou 2 metodologias diferentes, então a gente analisou primeiro o DNA dessas plantas para identificar quais plantas que de fato se estabeleciam em uma população ou outra, para saber o fluxo gênico entre elas. E ao mesmo tempo a gente simulou o deslocamento desses propágulos por modelos computacionais, para saber se as correntes conseguiriam enviar os propágulos de um lugar para o outro e em que proporção. Uma vez que a gente tinha esses 2 dados, a gente juntou os dois com modelos estatísticos, né, testando qual era a contribuição desse deslocamento de propágulos nas frequências alélicas, né, na genética dessas plantas, né. E a gente descobriu que essas correntes elas têm um papel importante na distribuição das plantas aqui no país, mas não absoluto. A gente viu que a própria distância entre as localidades também tinha um fator importante. E a gente chegou à conclusão então de que outros fatores, como regimes costeiros, né, dessas correntes e transporte de pólen
outros fatores podem estar interferindo, né, na distribuição dessas plantas. O págulo, quando ele alcança algum lugar favorável, né, ele se fixa no solo e germina então. Ele pode viajar por mais de um ano em água salgada e alcançar distâncias de centenas, milhares de quilômetros. A gente teve a oportunidade, né, com o apoio da FAPESP, de desenvolver esse projeto durante vários anos, né? Então isso possibilitou várias amostragens, desde lá do litoral sul, né, do extremo do litoral sul, até para a Ilha do Marajó, né, que foi o nosso limite norte, né, de amostragem. Assim. Então isso abrange em termos de linha de costa mais de 4.000 quilômetros, né, uma extensão bastante grande. Isso permitiu que a gente chegasse nesses resultados, assim, né? E é um conjunto de dados que é bastante contundente, porque a gente conseguiu mostrar não só um grande trecho do litoral do Brasil, né, dos manguezais do Brasil, mas também a gente conseguiu mostrar várias regiões do genoma dessas plantas, né, que permitiu que a gente tivesse essa resolução fina, né, nesse trabalho que a gente teve agora. Essas canetinhas, né, que saem aqui do solo, dos manguezais, elas são, na realidade, raízes, né, aéreas, né, que saem do solo e permitem com que essas árvores, né, do gênero Avicennia e do gênero Agoncularia consigam respirar mesmo que o solo esteja encharcado, como a gente pode ver ali na frente, né. Sobre a conservação dessas plantas, a gente acredita que esse nosso trabalho ele tem como principal contribuição identificar quais áreas contribuem com quais áreas. Então, se a gente precisar fazer um processo de reflorestamento ou de recuperação de alguma área, a gente sabe de onde a gente pode pegar propágulos para plantar ali, de onde esses propágulos teriam mais chance de sobreviver e poderiam contribuir para aquela população, né, de uma forma mais significativa. Além disso, a gente consegue identificar as áreas que estão mais isoladas ou que conseguem contribuir para mais áreas no país. E isso pode servir para a gente delimitar áreas que precisam de uma conservação, né, com mais atenção.